A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo conhecido dos oceanos da Terra. Situada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas e ao sul do Japão, ela se estende por cerca de 2.550 quilômetros de comprimento e atinge uma profundidade impressionante de quase 11 mil metros no ponto conhecido como Challenger Deep. É um abismo escuro, gelado e esmagador, onde a pressão é mais de 1.000 vezes maior que a da superfície. Por muito tempo, acreditou-se que nada pudesse sobreviver ali. No entanto, nas últimas décadas, a ciência tem revelado que esse mundo silencioso e sombrio pode guardar não apenas vida, mas também mistérios insondáveis. Um dos mais intrigantes surgiu quando cientistas captaram um som enigmático vindo das profundezas dessa fossa. O registro, batizado de The Bloop por alguns e comparado a outros ruídos misteriosos das profundezas, gerou teorias, espanto e fascínio em todo o planeta. O que estaria produzindo aquele som? Uma criatura colossal? Um fenômeno geológico? Ou algo além da compreensão humana? O encontro com o desconhecido. Tudo começou em meados dos anos 1990, quando a NIAAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, instalou uma rede de microfones subaquáticos, os hidrofones, para monitorar sons nos oceanos. A ideia era detectar terremotos submarinos, erupções vulcânicas e movimentos de geleiras. Mas em uma tarde de 1997, um dos equipamentos captou um som diferente de tudo o que já haviam registrado. Era um estrondo profundo e orgânico, algo que parecia vir de uma criatura viva, mas com intensidade tão grande que teria que ser produzida por um animal muito maior que uma baleia azul, o maior ser vivo conhecido do planeta. O som foi captado a milhares de quilômetros de distância, vindo de uma região próxima à Fossa das Marianas. A gravação durou apenas alguns segundos, mas deixou os pesquisadores intrigados. A frequência do ruído era muito baixa, abaixo do alcance da audição humana, e apresentava um padrão rítmico, quase como um canto distorcido. Ao acelerar o áudio, percebia-se algo semelhante a um gemido, um rugido aquático, um chamado das profundezas. Primeiras teorias. As primeiras análises descartaram ruídos mecânicos ou artificiais. Não havia submarinos, explosões ou embarcações na região no momento da gravação. Tampouco poderia ser um fenômeno atmosférico. Restava então a hipótese biológica: um animal. Mas qual? As baleias azuis, conhecidas por seus cantos poderosos, não poderiam gerar algo tão intenso. As lulas gigantes, embora fascinantes, não produzem sons detectáveis. E nenhuma criatura conhecida possuía as características físicas necessárias para emitir uma vibração de tamanha magnitude. Alguns pesquisadores começaram a especular sobre a possibilidade de uma espécie ainda desconhecida, talvez um gigante abissal sobrevivente de eras antigas. Outros mencionaram o efeito de bolhas de metano emergindo do fundo do mar ou movimentos geológicos inusitados nas placas tectônicas próximas. Mas nada explicava completamente o padrão orgânico do som. E assim, o som da Fossa das Marianas tornou-se um mistério científico e também um convite à imaginação. Um som antigo como o mundo. No ano de 2016, outro registro intrigante foi feito próximo ao mesmo local. Um novo tipo de som chamado Western Pacific Biotwang foi captado pelos mesmos hidrofones da NOAA. Era um som repetitivo, composto por múltiplas frequências, que lembrava um misto de canto de baleia e ruído metálico. O detalhe mais surpreendente é que o biotwang se repetia com um padrão regular, como se fosse uma forma de comunicação entre seres vivos. Após meses de estudo, os cientistas sugeriram que talvez o som tivesse origem em uma baleia-bico de Cuvier, uma espécie que habita águas profundas. No entanto, a frequência, o alcance e a duração do ruído não se encaixavam completamente no comportamento conhecido desses animais. A hipótese ficou em aberto e o mistério vivo.
o chamado das profundezas. Mas e se o som não fosse apenas um fenômeno natural? O ser humano tem uma longa história de ouvir vozes do abismo. Desde as antigas lendas marítimas, marinheiros relatam ecos, gemidos e rugidos vindos das profundezas. Alguns juravam que eram chamados de monstros, como o Kraken, o Leviatã ou criaturas esquecidas do tempo dos dinossauros. A Fossa das Marianas, com seu isolamento absoluto, seria um refúgio perfeito para algo que nunca veio à superfície. A pressão esmagadora, o frio extremo e a completa ausência de luz tornariam impossível a sobrevivência da maioria das formas de vida conhecidas. Mas talvez não de todas. Em 2012, o cineasta James Cameron mergulhou sozinho até o fundo da fossa, a bordo de um submersível experimental. Lá, ele descreveu o ambiente como alienígena, repleto de limo, criaturas translúcidas e sons graves que ecoavam pelo casco da nave. Cameron relatou que, em determinados momentos, ouviu ruídos metálicos e estalos que pareciam vir do nada. Não se sabe se eram fenômenos físicos, estruturas metálicas do submersível sob pressão ou algo mais. O silêncio que fala. O mais inquietante sobre o som misterioso da Fossa das Marianas é o quanto ele nos lembra de nossa ignorância. Mesmo com toda a tecnologia moderna, conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos oceanos da Terra. Estima-se que mais de 80% do leito oceânico ainda não tenha sido explorado. E a cada nova expedição, surgem formas de vida desconhecidas. Peixes bioluminescentes, crustáceos translúcidos, vermes que vivem sem oxigênio. O mar profundo é um mundo à parte, um ecossistema quase fechado, regido por leis que pouco entendemos. O som vindo das profundezas pode ser apenas o eco de algo comum para aquele ambiente, um processo natural, uma vibração das rochas, um movimento de gases. Mas também pode ser um lembrete de que nem tudo precisa ter explicação imediata. O mistério é parte essencial do fascínio humano pelo desconhecido. Ecos de um outro mundo. Alguns cientistas e filósofos aventuram teorias mais ousadas. E se existirem formas de vida que não seguem o mesmo padrão biológico terrestre? Micro-organismos baseados em compostos diferentes do carbono, capazes de suportar pressões e temperaturas extremas? A Fossa das Marianas seria, nesse caso, um laboratório natural para entender como a vida pode surgir e se adaptar a ambientes extremos, até mesmo fora da Terra. Missões espaciais que buscam vida em luas geladas como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno, baseiam seus estudos em organismos abissais encontrados no fundo do mar. Se existe um som vindo das profundezas, talvez ele seja o indício de vida alienígena terrestre, uma forma de vida que evoluiu separada do resto do ecossistema do planeta. A mensagem final. O som misterioso da Fossa das Marianas permanece sem explicação definitiva até hoje. As gravações continuam sendo estudadas, comparadas e debatidas. A ciência avança, mas o abismo continua guardando seus segredos. Talvez, um dia, os humanos consigam enviar uma sonda ainda mais resistente, equipada com sensores avançados, câmeras de ultrapressão e microfones sensíveis o suficiente para ouvir o que realmente acontece nas profundezas. E quando isso acontecer, talvez descubramos que o som não era apenas ruído. Talvez fosse uma forma de comunicação, um aviso, ou apenas a voz eterna do próprio oceano, lembrando à humanidade que há lugares onde o mistério ainda reina soberano. Enquanto isso, o eco continua reverberando no imaginário humano. Um rugido abafado, um sussurro ancestral que sobe das trevas líquidas para nos lembrar que, por mais que dominemos a tecnologia e a ciência, a Terra ainda guarda mistérios insondáveis sob suas ondas. Conclusão. O misterioso som da Fossa das Marianas é mais que um enigma científico. É um símbolo da curiosidade humana diante do desconhecido. É o chamado do abismo, convidando-nos a olhar para o fundo do mar e, ao fazê-lo,
olhar também para dentro de nós mesmos. Pois o verdadeiro mistério talvez não esteja apenas nas profundezas do oceano, mas no desejo infinito de compreender o que ainda não podemos ver nem ouvir completamente.